Livro de Êxodo, capítulo 33, o versículo de número 12 até o versículo 15, nós vamos estar lendo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a que hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos teus olhos, aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Tudo para o versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Agora vou até o 17. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a tua face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Aí você fala assim comigo: mas você pulou o versículo 14. É a resposta de Deus para mim e para você. E disse Deus: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés fez uma pergunta, e Deus, antes que Moisés fizesse uma pergunta, Deus deu uma resposta. A pergunta de Moisés foi disse. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Antes que Moisés perguntasse, no versículo 14, Deus respondeu: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Pode tomar o assento, se é pentecostal, pode dar glória. Se alegra com glória a Deus e com aleluia. Amados e queridos de Deus, o livro de Êxodo, que significa saída, que foi da onde o povo de Deus, na verdade, saiu da terra do Egito. Como que eles chegaram na terra do Egito? A Bíblia diz que o povo, que um certo homem por nome de José, cujo tinha sonhos lindos, cujo não houve a quem tivesse sonhos tão lindos como ele e interpretasse como ele interpretava sonhos. Depois, então, mais tarde, Daniel interpretava sonhos também. Mas, amados e queridos de Deus, este moço, José, que era filho, aleluia, de Jacó, bendito seja o nome do Senhor, foi parar na terra do Egito, por venda dos seus irmãos que o queriam excluir da família, pelo fato dos seus sonhos, dos sonhos que Deus havia dado para ele. E ele foi parar no Egito, na casa de Potifar, e sendo ele parado no cárcere por causa da mulher de Potifar, que o quis ludibriado, enganado, ou seja, tentar mudar a mente dele, para que ele pudesse então cair nos atos que ela fazia. Mas a Bíblia diz que este moço, bendito seja o nome do Senhor, por interpretar sonhos, agora se depara diante de Faraó, porque ninguém, nem os grandes, louvado seja o nome do Senhor, feiticeiros, conseguiu interpretar sonhos, o sonho que Faraó teve. Então lembrou-se o copeiro que foi parar por intermédio de um sonho, foi parar dentro do palácio. E o copeiro lembra: olha, existe alguém lá no cárcere, um moço chamado José, que ele interpreta sonhos. E José vem até a presença de Faraó. Faraó conta-lhe o sonho, interpreta a José o sonho de Faraó. Então agora Faraó faz aquele moço virar governador do Egito. Então, através de José, o povo do Egito cresceu dentro, o povo de Deus, os judeus, cresceu dentro do Egito, bendito seja o nome do Senhor. E Faraó quis cortar, aleluia, o crescimento do povo de Deus dentro do Egito, através, agora vamos matar as crianças que nascem até os 2 anos, para que nós cortamos o crescimento
do povo judeu aqui dentro do Egito. E toda criança masculina que nascesse até os 2 anos era matado, se matava, os soldados matavam, foi dada a ordem para matar. E conseguiram então, louvado seja o nome do Senhor, colocar Moisés dentro de um cesto, e Moisés, o único que, naquele tempo, que as crianças foram mortas, somente Moisés cresceu ali dentro do Egito e viveu. Amados, e este moço, Moisés, do qual estou falando, o patriarca Moisés, o libertador do povo de Israel, foi daí então que surge a palavra êxodo, ou seja, saída, porque está ele pastoreando, cuidando de ovelhas. De repente, numa sarça ardente, aparece o Senhor, a presença de Deus, cujo é o tema que nós vamos pregar aqui nesta noite. A presença de Deus é o tema que eu trago aqui nesta noite. Diga comigo, a presença de Deus. Mais uma vez, a presença de Deus é o que eu e você precisamos para nós vencermos nesses últimos dias da igreja na face da terra. Escute bem, a presença de Deus aparece a Moisés por intermédio de um sal pegando fogo. E Deus então começa a falar com Moisés: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado até a mim. E eu preciso, Moisés, que tu vás até o Egito e tire o meu povo da terra do Egito, que o meu povo saia da terra do Egito. Ou então, quando Deus quis dizer a palavra sai da terra do Egito, Deus pronunciou essa palavra: eu preciso que o meu povo êxito da terra do Egito, ou seja, saia da terra do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amados e queridos de Deus, que Moisés quis até fugir da presença. Eu não sei falar. E Deus diz: olha, leva Arão contigo. Arão vai falar contigo, vai falar por você. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido e amado irmão, escute bem. Aleluia. Estando Deus, vem com a promessa com ele: olha, Moisés, tire o meu povo da terra do Egito e para que me adorem no deserto. Estando adorando no deserto, a minha presença será contigo. Eu estarei convosco a todo momento. Meu querido e amado irmão, escute bem. Olha, Deus, depois da saída do povo da terra do Egito, saindo da terra do Egito, Deus fez a promessa de todo momento estar com o povo de Deus e com Moisés. Deus disse: olha, Moisés, a minha presença será de dia, no sol causticante no deserto, que era mais de 50 graus. Quando eles se colocavam diante no deserto, era muito calor, era muito quente. Mas Deus diz: olha, a minha presença será convosco em forma de nuvem, para guardar do sol causticante do deserto. E quando for a noite, quando era noite, a Bíblia nos conta a história que a temperatura caía abaixo de zero, ou seja, era frio e escuro por não haver iluminação. Então diz Deus: a minha presença será em forma de fogo, chama de fogo, ou seja, para iluminar o caminho e se esquentar do frio que quando chega a noite caía abaixo de zero. A presença de Deus sempre era com o povo de Deus, com o povo de Israel e com Moisés. Bendito seja o nome do Senhor. Por que você está dizendo isso? Para nós chegar, amado, aonde eu quero chegar. Escute, e sempre a presença de Deus, pastor, foi com Moisés e foi com o povo. Quando o povo queria água, irmão, quando o povo queria água, estava com sede, Deus dizia: pegue a rocha. E da rocha, amados, quando Moisés feriu a rocha, da rocha saía água limpa, melhor que a água araçá, melhor que a água lindóia. Não existia água como aquela, porque foi oferecida pelo próprio Deus. Quando o povo sentia fome, Deus mandava o maná para saciar a fome daquele povo. Quando o povo novamente sentia fome, Deus mandava codornizes, carne fresca, para o povo se alimentar. Ou seja, a presença de Deus sempre estava com Moisés e com o povo de Israel. Mas, meu querido, por que Moisés agora, eu quis entender isso, por que Moisés, tendo passado por tudo isso, tendo passado por todos esses momentos, e sendo provado, sendo mostrado que a presença de Deus estava com ele, escute, por que ele faz essa pergunta para Deus: Senhor, se a tua
sair daqui. Meu querido, aqui era um local onde ele estava e Deus queria dar uma vitória para eles. Só que existiam os inimigos chamados medianitas, que queriam destruir, que veio para atrapalhar a ação do povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Moisés faz essa pergunta: Senhor, se a tua presença não for conosco, os inimigos são grandes. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Antes que Moisés fizesse a pergunta, Deus já havia dado para ele: Moisés, a minha presença será convosco e eu te darei descanso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe o que eu entendo com isso, meu querido? Quando você está na presença de Deus, a presença de Deus está com você. E antes que você pense que você vai cair em ação errada, só se você quiser. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus ele te dá um livramento, Deus ele te dá vitória, Deus ele quer contigo, por onde quer que você andar. Eu creio, papai querido. Escute, a ação de Deus, o que você pensa, o que você vê, e que você tenta querer para você, Deus não te dá. É verdade, não te dá. Olha o mistério. Deus dá além daquilo que você pensa. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou no coração do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que amam a Ele. Ou seja, se você ama Ele, a presença dele vai te fazer te dar vitória além daquilo que você está pensando. O profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que é uma passagem conhecida de toda a igreja, e ele diz assim, sendo usado por Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Ou seja, o que eu não vejo, o que eu não ouço, o que não vem ao meu coração, e o que eu não sei, é o que Deus está preparando. Meu querido, a ótica humana, o pensamento humano tem limite. Mas o pensamento de Deus, a ótica de Deus não tem limite. A ótica de Deus foi essa. Quando Samuel olhou para Samar, olhou para Abinadab, Samar, Eliú, louvado seja o nome do Senhor, ele bateu o olho e disse assim: olha, certamente está aí um ungido do Senhor. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, escute, você atenta para o que o teu olho vê, mas eu atento para o coração, Samuel. Eu conheço o coração. Escute bem, bendito seja o nome do Senhor. Não vai ser a ótica humana que vai te levantar, não vai ser a ótica humana que vai fazer você, aleluia, ser vencedor, mas vai ser a ótica de Deus, vai ser o pensar de Deus, vai ser a ação de Deus, vai ser a presença de Deus que vai agir na tua vida. Se você tem certeza disso, levanta a mão do céu e levanta a mão do eu sinto a presença dele aqui, aliás. Falando da presença dele, eu sinto aqui. Depois de mar, a presença dele está aqui. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Quando eu estacionei o carro ali, eu comecei a escutar os corinhos de fogo. Meu Deus, eu disse: Deus, um negócio aí é bom. A presença do Senhor já estava nesse lugar. Oh, aleluia, na baixada, na baixada. E é essa presença, meu querido, que vai te fazer vencer. É essa presença. Você quer ver como a presença de Deus é importante na vida do crente? Aleluia, Jesus. Saul, veja Saul. O homem foi ungido no capítulo 11, porque o povo de Israel precisava de um rei. É verdade. E Deus chega para Samuel e diz: Samuel, vai, unge a Saul como rei, porque o povo escolheu, o povo quer um rei. E ele unge. Quando ele unge a Saul, a Bíblia diz que logo Saul sai e vai para o campo dos profetas, chamado rancho dos profetas, retiro dos profetas. E a Bíblia diz, nos conta a Bíblia, que Saul estava entre eles, profetizando. Ou seja, ele estava sentindo a presença de Deus. Ele